Boa noite, pessoal. Boa noite, vocês que estão aqui hoje no canal da Ufologia Express. É um prazer imenso ter vocês aqui no canal. Eu conto muito com a presença de vocês, porque hoje nós vamos ter um convidado aqui de muito prestígio. Ele vai nos contar sobre um presente que ele recebeu de um extraterrestre, entre outras aventuras. E esse presente para ele trouxe muitas comunicações com o astral, que ele vai falar que é um cristal, já o título já revela o que é, e ele vai explicar o que esse cristal fazia, como que ele ganhou esse cristal, o que ele fez com esse cristal, o que aconteceu com o cristal, cadê o cristal, ele vai explicar tudo para a gente aqui. Eu vou pôr ele no ar aqui. Se você conhece alguém que se identifica com esse tipo de assunto, tá? Extraterrestre, ufologia, compartilha o link com quem você acha que vai gostar desse tipo de assunto aqui, porque eu tenho certeza que depois essa pessoa vai agradecer você por ter indicado esse vídeo para ela. E já vamos deixar o like, aí, porque o like é o termômetro do YouTube. Quanto mais like a gente tem, mais ele entrega para as outras pessoas que também seguem o canal. Então, vou trazer para vocês aqui o professor Paulo César. Vamos lá, Paulo César, posso te colocar aí no ar? Vamos lá. Paulo César, o mestre! Professor Namastê. Paulo César, namastê, namastê, Paulo. Paulo, é um prazer ter você aqui conosco. Eu tive muitas recomendações boas de você. O pessoal já veio falando, hoje a sua live com o professor Paulo César vai ser top. Eu tenho certeza que ele vai arrasar. E eu estou contando com isso. Eu sei que você vai botar tudo em detalhe para a gente aí, tudo que o pessoal quer saber. Eu quero agradecer as pessoas que estão no chat aí. Quem puder compartilhar, quem puder clicar no like, eu agradeço, e a gente vai tentar bater a meta hoje, tá bom? Vamos bater a meta hoje com 50 simultâneos. Eu vou avisando vocês aqui. Hoje, agora, no momento, nós estamos com 13. Eu tenho certeza que esse número vai aumentar. Paulo, Com certeza. tá preparado aí? Totalmente. Então, Totalmente vamos lá. preparado. Então, vamos lá. Solta o cinto e vai para cima. A live é sua aí. Quer falar alguma coisa antes? Pode falar. Sim, eu quero agradecer você pelo convite, Roberto, dizer que é uma alegria poder compartilhar essa história que eu vivenciei. Então, é diferente quando você vai fazer uma conferência, você vai dar uma palestra contando uma história, o caso Varginha, o fator, né, a área de Quixadá, o caso Roosevelt. É gostoso, é legal, mas aqui eu quero contar para vocês, quero compartilhar com vocês hoje uma história que eu vivi. Só que é interessante, quando você está passando pela experiência, você não tem noção da importância daquilo, do que vai representar na sua vida, no futuro, no seu futuro. Então eu quero iniciar essa live contando uma historinha para vocês, como foi que eu tive a oportunidade de ter irmãos, porque veja bem, Roberto, é assim, você falar que viu um objeto extraterrestre é uma coisa, você ter esse objeto em mãos e colocar ele à prova, você colocar ele à exposição, você mostrar ele é outra. Então, nós estamos aqui com fatos, nós vamos mostrar para vocês fotos e filmagens desse misterioso bastão de cristal. Eu quero abrir a live, como muitos filmes, como acontece em muitos filmes, contando um pouco do que aconteceu agora, muito recente. Eu conheci um famoso pesquisador, professor Jefferson Souza. O professor Jefferson Souza é um personagem lendário nos Estados Unidos. Ele trabalhou na Área 51 e escreveu o famoso Blue Planet Project. Por que eu estou contando a história do professor antes de entrar no cristal? Porque por aquelas coincidências do destino, abre aspas, né, que não existem coincidências, não existem casualidades, existem causalidades, tudo acontece por uma razão de ser. Eu conheci no final do ano passado, desculpe, 2019 para 2020,
dezembro de 2019, iniciando 2020. Deixa eu me organizar com o tempo aqui. A pandemia foi em 2020. Tá, então foi final de 2020 e início de 2021. Exatamente. Então, o que aconteceu em 2020 para 2021? O professor Jefferson foi uma pessoa que trabalhou na área 51, esteve na base de Dulce, e conhece tem várias revelações incríveis para fazer para a humanidade, onde você vai ver que a realidade passa a ser mais incrível do que a ficção. E estava escrevendo um livro chamado Relatório Alfa. E nesse livro, Relatório Alfa, ele traz a classificação dos extraterrestres. E ele conta, depois eu vou falar um pouquinho desse livro, vai ser lançado no mês que vem, e ele conta um pouquinho dos seres que nós conhecemos como Greys. E Greys, na verdade, é uma cor, é como eles ficaram conhecidos, mas inclusive o professor Jefferson traz o nome científico desses seres. O nome deles na vida real são Jagara Collective. É uma civilização coletiva. E quando ele estava desenhando, porque ele é ilustrador, estava ilustrando os desenhos para... Só vou pedir um pouquinho para desligar o ventilador aqui. Fazendo um favor? Obrigado. Ele estava ilustrando, fazendo os desenhos para as ilustrações do livro. Eu parei do lado dele, porque eu tive a oportunidade de ver ele escrevendo esse livro. Ele estava desenhando uma espécie de varinha. Aí eu falei, o que é isso, professor? Ele falou assim, essa é uma varinha multifunções, é uma tecnologia básica do Jagara. Como assim? Aí eu contei para ele a história do bastão de cristal. E ele me explicou como funcionava essa tecnologia. Ou seja, anos mais tarde, eu pude fazer um cruzamento de um objeto extraterrestre que esteve em meu poder por quase 7 anos. E o professor Jefferson já conhecia esse tipo de tecnologia. E agora, feita essa introdução, eu vou contar a história do cristal. Entre 1992 e 1993, eu estava fazendo uma pesquisa com contatados na região norte do Paraná. Então, onde eu sabia que alguém tinha tido um contato, eu ia entrevistar a pessoa, mas por hobby, fazendo uma pesquisa ufológica, sem nenhum intuito. E em uma palestra aqui na cidade de Mandaguari, norte do Paraná, uma equipe trouxe o senhor Davi Ceni Bueno para contar a sua experiência ufológica. Ele vinha tendo contatos há muitos anos. E eu fui assistir a palestra do senhor Davi. Tenho que, assim, dizer para vocês que fui submetido a muitas provas. Aconteceu de tudo naquele dia para mim não chegar na palestra do senhor Davi. Mas, driblando vários problemas, eu consegui chegar. Assisti a palestra, foi maravilhosa. Ele falou dos contatos que ele teve, inclusive, com seres intraterrestres. Falou a respeito das naves cilíndricas, das naves discoides. Falou do comando Aster. Ele teve muitas experiências, um contatado incrível. E no final da palestra, eu fiquei por último para tentar agendar uma entrevista com ele, uma vez que eu estava fazendo essa pesquisa já mencionada sobre contatado. Fiquei na sala de espera, porque quando encerrou, os professores, os organizadores do evento, levaram ele para um cafezinho. Eu falei, vou aguardar aqui. Enquanto eu aguardava, eu percebi que na sala de espera ficou também um jovem moreno, tá? E esse jovem estava impaciente, inquieto, uma pessoa muito simples, você vê pelas vestes dele, pelos dentes dele. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido, se ele estava bem. Ele falou, não, eu estou ansioso. Eu quero conversar com o senhor Davi, porque eu tive o mesmo tipo de experiência, muito parecido com essa experiência do senhor Davi. Aí eu falei para ele, então, um minutinho, Antônio Paulo, vou chamar o senhor Davi. Ele se apresentou, meu nome é Antônio Paulo da Silva. Eu fui lá, bati na porta, o senhor Davi. Chamaram o senhor Davi, falei, senhor Davi, o senhor não me conhece, meu nome é Paulo, mas tem uma pessoa ali que também está tendo contato com seres extraterrestres e gostaria de falar com o senhor. O senhor Davi, por favor, traz ele aqui, tá? Eu chamei o rapaz. E aí eu pude participar de uma conversa com os dois. E vi quando o Antônio Paulo falou de buracos negros. Só que, veja bem, em 1992, a questão de buracos negros era muito pouco comentada. Ninguém sequer sabia o que era. E que falou da abertura de portais e de seres que entravam por esses portais. E o senhor Davi ficou impressionado. E isso, naquela época, pessoal, nós estamos falando de 1992. Naquela época não tinha e-mail, poucas pessoas tinham, nem celular tinha. Então eles trocaram endereço para se corresponder, né, na Idade da Pedra. Mandava carta. É muito interessante.
E aí eu falei, aí eu fiz questão de pegar o endereço dos dois, né? O seu Davi falou, não, eu moro em Baiti, Norte Velho. E o Antônio Paulo falou, eu moro aqui em Mandaguari. Eu falei, você tá de carro? Ele falou, não, eu posso oferecer uma carona? Aí eu ofereci uma carona para o Antônio Paulo. E no caminho aconteceu algo incrível. Primeiro, que eu estava dirigindo o carro, eu falei, mas conte-me sua história, Antônio Paulo, a caminho da casa dele. Como foi que você teve o contato? Ele me disse, olha, Paulo, eu trabalhava em um alambique. Pessoal, vocês sabem o que é um alambique? É onde eles fazem destilação de cachaça, aguardente, pinga. E um sábado, eu trabalhei até mais tarde, tomei umas pingas. Olha só, quando ele me disse isso, a credibilidade dele, no meu conceito, caiu lá embaixo. Nossa, estou perdendo meu tempo. Mas eu vou dar uma carona, ele é um rapaz legal. No mínimo, ele estava embriagado e teve alguma alucinação por conta da embriaguez. Mas eu vou deixar ele em casa, né? Mas conte-me mais. Ele falou, então, eu parei para dormir debaixo de um pé de café, porque a empresa de destilação ficava na zona rural, estava indo embora, e deitei para dormir numa sombra. Falei, nossa. E já comecei a me arrepender, né? Aí falei, então, de repente uma luz me sugou a bordo de uma nave. Eles me levaram para um lugar que tinha várias casas de cristal. Eu fiquei nessas casas de cristal e depois eles me devolveram. E o mais incrível é que eles me deixaram numa cidade chamada Marilândia do Sul. Agora, pessoal, vou explicar para vocês. Eles pegaram o Antônio Paulo em Mandaguari, deixaram ele em Marilândia do Sul. Marilândia do Sul é uma distância de 80 quilômetros. Ou seja, eles deixaram ele no local errado. Curiosidade, o caso Travis Walton, os pesquisadores de ufologia conhecem, ele foi também, depois da abdução, foi deixado, só que numa distância de quase 1.000 quilômetros, se não me engano, de distância. Então, eu falei, mas e daí? Conte-me mais. Ele falou assim, olha, o que aconteceu foi o seguinte, Paulo, eles me deixaram numa montanha onde tinha uma pedreira abandonada, e eu fiquei andando por ali a esmo, não sabia nem que eu estava em Mandaguari, em outra cidade, eu achava que eu estava em Mandaguari. Então, fui caminhando até uma casa, perguntei onde que eu estava, a mulher deu risada, falou, você bebeu? Eu falei, não, eu estou perdida. Ela falou, não, você está aqui na zona rural de Marilândia do Sul, como que eu faço para ir para o centro? A mulher indicou. O que ele fez? Ele foi direto para a delegacia de polícia. Chegando na delegacia de polícia, ele disse para o delegado que ele havia sido abduzido. Ele tinha sido raptado, na verdade. Ele não usou o termo abdução. Ele disse ao delegado... É que eu estava lendo o chat aqui, alguém comentou que a imagem tinha trepidado. É que eu bati sem querer, eu bati na tela. Fui eu, Paulo, que falei. Ah, porque tá. a sua imagem aqui está picotando. O áudio está beleza. Certo. A imagem do Paulo aí está beleza? Está ok para todo mundo? O mais importante é o áudio, né? O áudio está beleza. É que a minha mesinha balançou um pouco aqui, mas agora eu vou tomar cuidado para não balançar ela. Se você puder desligar a internet do seu celular, de que tiver mais aí, ajuda também. Tá ok. Se tiver algum problema, por favor, comenta comigo aí. Eu vou ficar atento no chat agora para poder corrigir. Não, pode ficar. Se preocupa aí com a live. Qualquer coisa eu te chamo aí. Okay, aí obrigado. O cara falou que foi raptado. E aí? Ele falou para o delegado, foi raptado, seu delegado. Eu estou aqui em Marilândia do Sul, não tem dinheiro para ir embora. O delegado falou, como você foi raptado? Por quê? Uma luz me deixou na... O delegado falou, esse cara é louco, né? Entrou em contato com a família, ligou para a família, ele falou que tinha sido raptado por uma luz, que a luz deixou ele lá perto, o pessoal começou a duvidar dele. Resultado, colocaram ele numa clínica, que tem uma clínica de psiquiátrico em Jandaia do Sul, e ele ficou lá uns 3, 4 dias, uma semana, não me lembro, e fizeram todos os testes, viram que ele estava normal, devolveram ele para casa. Mas o curioso foi que, enquanto ele me relatava esse assunto, nós chegamos à casa dele. E eu já estava desacreditando em tudo, né? Ele me contou essa história, eu não estava botando nenhuma fé, eu estava totalmente cético no caso dele. E olha que eu sou... Quando você começa a pesquisar e você começa a entender o que é o mundo ufológico, o que é o mundo da espiritualidade, você fica muito suscetível, porque você sabe que tudo é possível. Mas naquele caso, eu estava totalmente cético. E eu perguntei para ele, mas e daí? Tal, o que mais? Eu não lembro de mais nada, só que apareceu um objeto no meu bolso, no bolso da minha calça, que eu não sei o que é. E eu fui lá para mostrar para o seu Davi, mas eu não tive oportunidade. Você poderia me dizer o que é?
Aí eu falei assim, me mostra o objeto que eu posso tentar ver se eu sei, né? Pesquisa. Sem ver, né? Sem ver como que você vai falar. Aí ele foi lá, pegou o objeto, estava numa caixinha de caneta Schaefer, e ele tirou de dentro da caixinha de caneta Schaefer uma espécie de bastãozinho de cristal. Eu olhei aquele bastão esverdeado, nós estávamos na rua, tinha chovido, estava uma neblina. Eu peguei e coloquei o bastão de cristal assim contra a luz do poste. E percebi que ele tinha alguns filamentos na parte interna dele. Mas não queria dizer nada. Eu já tinha ouvido falar naquela época de fibra ótica, eu já tinha visto em laboratório aqueles bastãozinhos de mexer produto químico. Eu pensei, isso deve ser um pedaço de vidro de mexer produto químico ou algum pedaço de fibra ótica que ele achou jogado no lixo. Ele é alcoólatra e ele vai tentar me vender. Aqui já começa a parte psicológica de tudo. Então, eu fui totalmente cético com o rapaz. Então, eu falei, daqui a pouco ele vai pedir uma grana para mim comprar o bastãozinho dele. Fico olhando. E eu estava assim, totalmente negativo. Aí eu falei, tá, eu achei interessante, me parece cristal. Aí ele falou assim, então, eu não sei para que serve. Aí eu falei, então faça o seguinte. Eu dei um chute, eu estava louco para ir embora, já era tarde. E eu falei para ele, faça o seguinte, Antônio Paulo. Pega esse bastão de cristal e coloque debaixo do seu travesseiro. Durma com ele várias noites e pode ser que você tenha alguma experiência. O Antônio Paulo me disse, ok. Me despedi dele e fui embora. Falei, semana que vem eu passo por aqui para saber se teve alguma novidade. Fui para casa. Mas nem pensei em voltar, né? Imagina. Fui para casa. No meio da semana, eu era supervisor da Bradesco Vida e Previdência na época, e eu fazia uma região de agências bancárias na área de vendas de produtos do banco. Eu estou numa agência de Apucarana e eu recebo uma ligação do contador da agência de Mandaguari. Paulo, tem um rapaz aqui meio estranho, está te procurando. Eu falei, nossa, passa aí no telefone. Doutor Paulo, por favor, não vai no meu trabalho, isso aí me prejudica. Eu falei, não, que deu certo, deu certo. Eu falei, então tá, eu vou te visitar aí. Eu peguei e fui para Mandaguari e fui visitar o Antônio Paulo, naquela mesma semana. E ele falou, deu certo. Após o expediente, obviamente, era umas 18h30, 19 horas. Deu certo, mas o que aconteceu, Antônio Paulo? Ele me disse o seguinte, olha, eu dormi com um cristal debaixo do travesseiro, igual você me recomendou, e à noite eu tive um sonho. Eu sonhei com os mesmos seres que me raptaram. Eu disse, eu imaginei que se fosse realmente um objeto extraterrestre, pudesse dar certo, por conta da questão da energia, da vibração, porque tudo no universo é vibração. E nós temos na glândula pineal cristais de apatita, que poderiam entrar em ressonância com o cristal. Foi um chute, eu joguei no bicho, na verdade. E acontece que ele me contou um sonho. Aí eu falei, o que foi que eles disseram para você? Ele me falou, olha, Paulo, eles me disseram o seguinte, não se turve o vosso coração. Os tempos do fim chegaram. Porém, trabalhe com a energia cristalina. De novo, eu desacreditei, porque essa história de não se turve o vosso coração, os tempos do fim chegaram, é coisa de, né? Eu falei, tá estranho isso aí. Você não tá com cara de mensagem extraterrestre, não. E que energia cristalina é essa? Aí eu falei, você topa fazer uma experiência comigo? Ele falou, topo. Peguei Paulo, meu carro, sim. Uma dúvida. Como que era como que você acreditava nesse sentido de ufologia extraterrestre? Na época você nem dava corda para isso, nem dava bola, ou já pensava? Como que é? Não, já pensava, já sabia que o universo é multidimensional, já labutava para fazer pesquisas em astral, projeção da consciência, já sabia que esse era um expediente muito utilizado por eles, através do seu Davi, que tinha muitas experiências, porque, a princípio, ele foi colocado um chip, um implante atrás da orelha do seu Davi. Mas depois ele começou a ter muitas experiências no plano astral. Tinha até um ser que dava aula para ele. E esse ser, eu vou falar um pouquinho lá na frente depois para vocês o que aconteceu. Mas no caso do Antônio Paulo, eu levei ele para uma montanha na zona rural, isso já era 19h30, mais ou menos, estava escuro já. Nós subimos um pequeno morro na beira da estrada. Pedi para ele que apontasse o bastão do cristal para o céu. E comecei a fazer alguns mantras, porque eu estudo yoga desde sempre, desde criança. Fiz mantras e fiz algumas conjurações de proteção. São certos mantras para te proteger. Eles criam uma frequência vibratória que impede que entidades negativas se aproximem de você. Eu fiz isso porque eu não sabia com quem eu estava lidando. Depois de uns 5 minutos fazendo mantras e orações, o Antônio Paulo deu um grito e jogou o cristal no chão, na terra. O que foi, Antônio Paulo? Queimou a minha mão.
Imediatamente eu agachei mais rápido que ele e peguei o cristal de volta. Quando eu segurei o cristal, ele estava gelado, totalmente gelado. Aí, a cada fato, aumentava mais a minha desconfiança com o Antônio Paulo. Porque eu falei, poxa vida, o cristal está gelado. O que eu fiz? Apontei novamente o cristal para o céu e comecei a fazer as mesmas mantras, as mesmas orações. Imagine você que depois de 5 minutos fazendo mantra não aconteceu nada comigo. Absolutamente nada. E eu confesso para você que o preconceito me atrapalhou muito nessa experiência com o Antônio Paulo. E realmente, em seguida, eu levei o Antônio Paulo de volta para casa e falei, continua dormindo com o cristal, continua fazendo meditações com ele, mas já no ceticismo. Para minha surpresa, na semana seguinte, ele foi de bicicleta, de bike, pedalando 30 e poucos quilômetros até a minha casa, num domingo à tarde, para dizer que ele tinha recebido uma mensagem telepática dos seres que era para ele retornar naquela montanha onde ele havia sido deixado. Quando ele chegou na minha casa, eu não acreditei. E daí, a minha ex-mulher, era um domingo, nós estávamos assistindo Fantástico. Aí eu falei, mas vai ser essa hora? Naquela época era quase 20 horas, né? Eu falei, não, mas eu preciso ver isso. Naquele dia, eu dei um voto de confiança para ele. E tive que brigar em casa para sair. Tive uma discussão, ficou um clima meio pesado, mas eu saí. E fui até a casa de um amigo chamado José Antônio Felipeto. Vamos comigo visitar um local onde esse rapaz teve um contato, contei a história do Antônio Paulo e meu amigo foi junto. Nós fomos em 3. Opa. Sim. Aqui em casa também, às vezes, eu brigo com a minha esposa, porque aqui em casa, quem manda aqui em casa, todo mundo já sabe que sou eu. Quem manda aqui em casa, quem manda sou eu. Só que a minha esposa manda em mim. Então, fica meio complicado, às vezes. Fica meio complicado. Eu passei um apuro, porque quem trabalha nessa área sabe que às vezes você é colocado em cada saia justa. Como explicar para sua família que você vai sair no domingo com um cara estranho, você vai numa montanha tentar um contato? Mas aconteceu uma prova incrível. Naquela época eu era vizinho da minha mãe, era muro com muro. Quando eu saí com o Antônio Paulo, estava minha mãe e meus irmãos na garagem apontando para o céu, vendo uma estrela que estava se movimentando, era uma nave. Era o sinal que eu precisava. E ela se deslocou em direção ao sul. Só que, veja bem, devido ao horário, era só um ponto luminoso no céu. Poderia até ser um satélite, que até umas 19 horas. Satélite não tem luz própria. E ele tem uma órbita, né? Ele não vai sair fazendo S. E aquela luzinha fez uma curva em direção ao sul. Aí eu peguei, mais que depressa, fui embora. Eu, Felipe e Antônio Paulo fomos para Marilândia do Sul. Chegamos lá, já era noite, imagina, estrada rural, pulamos uma cerca de arame, subimos uma montanha, e daí ele nos mostrou uma pedra, uma rocha, do tamanho de uma mesa de cozinha. A casca dela era de basalto, mas por dentro ela era toda de cristal. Ele se ajoelhou naquela pedra e apontou novamente o cristalzinho para o céu. E ficou orando ali, não aconteceu nada, exceto que a mesma luzinha no céu, a gente viu ela novamente cruzando o céu. Voltamos embora, e ele me falou, ó, Paulo, eles me passaram uma mensagem telepática que nós teríamos um encontro programado no dia tal, num domingo também, no mesmo horário, é para nós virmos aqui, trazermos uma filmadora, que eles vão nos autorizar filmar a nave vai aterrissar, faz parte de um plano de divulgação. Quando ele me disse isso, a credibilidade dele já estava aumentando. Por quê? Eu vi a nave antes de ir para a zona rural com ele, na montanha, que dá 50 quilômetros de Apucarana. Ele já estava me desafiando, porque, peraí, se a nave vai descer, é fácil, é só ir lá com ele no dia horário combinado, esperar. Se não descer, ele perde a credibilidade. Se descer, pronto. É científico, não tem como duvidar. Se aparecer a nave, ela desce, a gente filma. Só que e aí você fala para sua esposa, tá vendo? Eu te falei. Ah, exatamente. Só tem um problema. Naquela época, ter uma filmadora era só para quem tinha um alto poder aquisitivo. Eu não tinha filmadora, mas eu tinha muitos amigos que tinham. Então, começou toda uma peregrinação para conseguir uma filmadora. Aí eu peguei e fui visitar um advogado famoso que tinha Apucarana, que era até meu cliente do banco, mas que eu sabia que também gostava de ufologia, o Dr. Arnoldo Javarino. E falei com ele. E ele falou assim, ótimo, eu tenho uma filmadora de última geração aqui, mas naquela época era aqueles
tambor, né? Enorme, de pôr no ombro, né? E era de última geração. Nossa. Estava uma nota. Aí ele falou assim para mim, quando é que nós vamos? Eu falei, olha, nós vamos acertar ainda a data e a gente te avisa. Só que eu tinha levado o Antônio Paulo comigo. O Antônio Paulo já estava ficando de casa, tinha até pousado na minha casa para a gente ir atrás dessa filmadora nessa semana, porque o relógio estava contando para trás. Eu tinha que conseguir uma filmadora para no domingo estar com ela no local. Então, quando nós saímos do escritório do advogado, ele me disse, Paulo, esse senhor não dá. Por quê? Não que ele seja negativo, mas eles disseram que ele não pode ser, que é uma outra pessoa. Eu falei, pronto, tá de brincadeira, né? E aí, falei, então tá, eu vou para Londrina conversar com um amigo meu de Londrina, que ele deve ter filmador. Se ele tiver, eu empresto. Aí fui para Londrina. Aí conversei com um professor, também antropólogo, ufólogo, o professor José Gomes de Lima, um pesquisador fantástico, um filósofo, amigão, professor. Ele falou assim para mim, não, eu não tenho filmadora, mas eu consigo a filmadora. Eu empresto de um outro amigo e a gente vai. Aí eu perguntei para o Antônio Paulo se esse professor poderia ir. O Antônio Paulo falou assim, esse pode. Eu levei o Antônio Paulo lá para ele conhecer e levei o bastãozinho de cristal para ele. E ele olhou o bastão de cristal, não aconteceu nada, não teve experiência nenhuma. Eu também segurei o bastão de cristal, não aconteceu nada. Devolvemos o bastão de cristal para o Antônio Paulo e marcamos a viagem no domingo à tarde para a montanha em Marilândia do Sul. Ok. Chegou o dia, eu saí de Apucarana, fui até Mandaguari, 30 quilômetros. Saí de Mandaguari até Londrina, mais 70 quilômetros. Depois de Londrina até Marilândia do Sul, dava mais uns 100 e poucos quilômetros. Só que quando eu cheguei na casa do professor, aconteceu um detalhe. Hoje eu estou contando alguns detalhes que normalmente eu não conto, viu, Roberto? Para vocês poderem entender o mecanismo da coisa. Conta tudo aí. Muito bom. Quando nós estávamos saindo da casa do professor Gomes, a esposa dele veio toda arrumada, com uma menininha de 6 ou 7 anos, que era a filha dele, a Isis, da época. Aí ele falou assim, vamos, Gomes. O professor olhou para ela e falou assim, não, imagina, querida, não dá para você ir, é muito perigoso. Eu falei, não, eu faço questão, eu quero ir, eu quero ir. E ele olhou para mim, eu olhei para ele, o Antônio Paulo olhou para mim, e nós, em respeito àquele senhor erudito, uma pessoa muito culta, nós tínhamos a maior consideração por ele. Como que nós íamos falar para ele, senhor, não pode levar sua esposa? E nós imaginamos o seguinte, que ele iria dar um jeito de dar um drible na esposa dele. Ele vai dar um drible na mulher, né? Pronto. Mas o que aconteceu? Nós entramos dentro do carro e fomos para Marilândia do Sul. Quando nós estávamos chegando perto da montanha, o Antônio falou, lá, montanha, vamos guardar o carro aqui nesse carreador aqui, tem uma casa aqui perto, o carro fica seguro. Aí o Gomes falou assim, minha esposa fica dentro do carro com a Isis, vou deixar a máquina fotográfica com você, e você, a hora que a nave descer na montanha, você bate uma foto daqui, para a gente ter uma perspectiva da nave descendo na montanha, falou para ela. Ela falou, imagina, que eu vou ficar aqui sozinha dentro do carro, você tá maluco? Eu não vou perder isso por nada, eu vou com vocês para a montanha. Aí ele tentou o plano B. Ele falou assim, não, você não vai, porque tem aranha, tem cobre, tem poço aberto aí. Se você cair num poço desse, como é que nós vamos tirar? Ele tentou pintar um clima de horror. A mulher não desistiu. Estava em ponto dos dois brigarem. Mas, nossa. E a gente não sabia o que fazer. Subimos a montanha com ela. Chegamos no topo da montanha, não é uma montanha íngreme, é um morro, na verdade, não é uma montanha, é um morro. Chegamos lá, o Antônio Paulo ajoelhou em cima da pedra, apontou o cristal para cima, o professor torrou um pano e deitou no chão, colocou a filmadora no ombro e foram apontada para o céu. Falou, ó, a bateria está carregada, eu já regulei a filmadora no foco infinito, e mesmo que se a nave vier, e mesmo que ela não descer, eu pego ela. E deitou, e ficou. E aí, vento, pernilongo, borrachudo, não sei o que era aquilo. A gente, todo mundo se coçando, um frio. Nossa. Passou meia hora nada, uma hora nada, foi dando um desespero em todo mundo. De repente, veio a mesma luz no céu, fez Sabe quando você vai dar um cavalo de pau e vira e volta? A nave fez aquilo, ela virou, deixou um risco de luz e voltou no sentido norte do Paraná. O professor Gomes conseguiu filmar aquela luzinha, só aquela luzinha no céu. E ela vai descer, todo mundo ficou eufórico. A nave não desceu. Já era quase meia-noite, era um domingo, todo mundo trabalhava na segunda. Aí nós cancelamos o projeto e voltamos embora para Londrina. Só que antes de chegar em Londrina, eu passei por Mandaguari para deixar o Antônio Paulo. Quando nós estávamos chegando na casa dele, ele falou, olha,
Acabei de receber uma mensagem telepática dos seres. Eles me disseram o seguinte: nós cumprimos a nossa palavra. Vocês não cumpriram de vocês. Vocês trouxeram pessoas despreparadas para o contato. Quem escolheu as pessoas fomos nós. Aquela senhora e aquela criança não poderiam estar presentes. Aí o Antônio Paulo falou para o professor Gomes isso. E falou o seguinte: o senhor poderia deixar a filmadora comigo? Eles vão nos dar uma nova chance. Deixa a filmadora comigo, que eu vou filmar durante a semana. No final de semana eu entrego de volta. Mas você imagina, né? Eu também já não tinha certeza absoluta de nada. Não tinha como nós confiarmos ele deixar a filmadora aí nessa hora. Desculpa aí, Antônio Paulo, mas não vai dar para deixar essa filmadora com você, não. O professor ficou de devolver a filmadora amanhã lá para o pessoal lá da empresa. E fomos embora. Olha o que aconteceu. Deixei o professor Gomes em Londrina. Quando cheguei em Apucarana, que eu fui pegar minha ex-mulher na casa da minha sogra, né? Isso já era madrugada, viu? Imagina. Ela veio correndo, eles estavam acordados ainda, dizendo: deu certo, deu certo. Vocês filmaram, né? Eu falei assim: não, infelizmente não deu certo, nós não conseguimos filmar. Foi só, né, uma perda de tempo e tal. Ela falou assim para mim: não, mas como assim? Tinha uma nave sobrevoando Apucarana, ela desceu aqui. Como assim? Olha, o bairro onde eles moram é chamado Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Ele tem uma visão ampla para uma outra área que é mais alta, onde hoje é um parque de exposições. Na época era uma mata. Todo mundo viu, inclusive os vizinhos, quando por volta das 22 horas, uma luz aterrissou nessa montanha, ficou alguns minutos e foi embora. Nossa! Aí, mas agora para e pensa, Roberto, e ouvintes dessa live. Como que eles sabiam o meu endereço? Como que eles sabiam que a minha ex-mulher e os vizinhos estariam presentes para testemunhar esse fato? É isso que nós vamos estudar depois. Porque para poder entender tudo isso, a gente vai ter que avançar um pouco mais. Mas eu fiquei curioso, pode ter sido uma coincidência, pode não ter sido uma nave, porque entra a mente, né? Você começa a racionalizar algo que não é para racionalizar, é para sentir apenas, né? Então, olha, está perdido. E eu vou resumir um pouco, porque nisso tudo entram alguns aspectos psicológicos dos seres humanos. Eu, com o meu ceticismo, o relacionamento com as esposas, a falta de confiança, e entrou mais uma coisa que aconteceu aí, que hoje, essa é a terceira live que eu falo contando essa história. A terceira. Até agora, eu relatei essa história em 2 ocasiões, e somente nessa live eu vou revelar o que eu vou estar contando o que aconteceu. Por alguma razão, que a própria razão desconhece, eu vou ouvir mais o meu coração agora, né, e vou falar para vocês o que aconteceu. Eu fui visitar o Antônio Paulo um dia, eu estava indo para um congresso em São Paulo, e eu passei para visitar, dizer para ele: olha, Antônio Paulo, ele acabou se tornando meu amigo, né? E eu passei para dizer: olha, Antônio Paulo, eu vou passar uma semana viajando aí e tal, vou para um congresso. Eu falei assim: Paulo, eu preciso muito falar com você. E o Felipeto tinha ido comigo visitá-lo. O que é, Antônio Paulo? Porque aconteceram umas coisas. Eles começaram a passar instruções para ele de como trabalhar com a energia cristalina. Inclusive, nós fizemos algumas experiências coletando cristais de quartzo na região, como programar os cristais de quartzo. Eles começaram a dar instruções para ele. Então, eu fui ganhando confiança. Ele foi ganhando a minha confiança. Aí ele falou assim: olha, a minha missão está concluída. Que missão, Antônio Paulo? Você saberá. Eu só estou transferindo para você a missão de agora em diante. Aí eu disse: como assim, Antônio Paulo? Explica essa história direito. Como que eu vou aceitar ou assumir uma missão que eu nem sei o que é? Aí o Antônio Paulo disse o seguinte: falou: olha, na hora certa você vai saber. Confia em mim. Aí eu fui para São Paulo, eu nem participei do seminário de direito, preocupado, que missão que era essa? Naquela época não tinha celular para você ficar mandando mensagem no WhatsApp, né, cara? Naquela época era telefone fixo, e olha lá, hein? E ele nem tinha telefone. E eu não tive paz. Enquanto eu não retornei do congresso, e fui para a casa dele. Aí, quando eu cheguei, bati palma. Ele morava num casebre ao lado da casa da irmã. A irmã veio me atender e falou: ó, você não está sabendo? Está sabendo do quê? O Antônio Paulo, ele fugiu. Fugiu como que fugiu? O Antônio Paulo é um cara, ele tinha, depois do contato, especialmente, ele tinha se tornado muito mais espiritualizado. Ele ia aos domingos dar estudo bíblico para os presos lá da delegacia de Mandaguari.
ele trabalhava numa igreja lá, ele estava bem assim, espiritualizado. Como que fugiu? Olha só. Tinha um menino chamado Rogério, e esse menino, inclusive eu conheci no dia da palestra, só que ele saiu mais cedo. Esse menino, na época, tinha 15 anos, ele era muito amigo do Antônio Paulo, e o Antônio Paulo não tinha televisão naquela época. Ele ia assistir televisão na casa desse rapaz. E aí vem o relato. Resumindo a história, o Antônio Paulo tinha fugido com a mãe do menino. E eu não acreditei naquilo. Aí eu falei, e o cristal? Aí ele falou assim para mim, ela falou, não sei que cristal é esse. Eu fui na casa do menino. Peguei o endereço e fui na casa do menino. Cheguei lá, encontrei um senhor, Roberto, sentado na calçada, na escada, chorando. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu vim procurar o Rogério. Aí ele falou assim para mim, aquele cara assistia televisão dentro da minha casa e roubou a minha mulher e as crianças. Aí eu falei, mas como assim? E o Rogério, foi junto. Aí eu falei, pô, desculpa aí, eu não sabia que ele era assim e tal. Eu falei, o pior é que não levaram a bombinha, meu filho precisa, ele é asmático, não lembro se era bronquite ou asma. Não levaram a bombinha. O senhor sabe onde ele está? Ele disse, sei, eles estão na cidade de Caloré, a cidade onde o apresentador Ratinho já morou, né? Próximo a Jandaia do Sul. Caloré. Eu falei, então eu vou lá. Posso ir com você? Eu falei, não, imagina, eu prometo que eu não desço do carro, eu quero ver meus filhos. Me dá essa oportunidade. Eu te explico direitinho. Ele mora perto do campo de futebol. Você me deixa do lado de cá do campo de futebol. E vai de carro lá. Ou você me deixa no carro. Eu quero ver meus filhos faz, sei lá quanto tempo, 10, 15 dias que eu não vi os filhos. Tá bom, eu concordei. Peguei o senhor e fui até Caloré. Chegando em Caloré, eu larguei ele pro lado de cá do gol. Se ele sair correndo, dá tempo do Antônio Paulo escapar. E fui na casa que estava do outro lado do campo de futebol. Cheguei lá, bati palma, o Antônio Paulo saiu. Antônio Paulo, mas o que aconteceu? Como que você me faz uma coisa dessa? Você é um cara tão espiritualizado? Pois é, Paulo, eu assisti a televisão na casa do Rogério, e o casal não tinha uma convivência marital, ele é alcoólatra, batia nos filhos, e nós nos apaixonamos, tivemos um caso, mas Antônio Paulo, como que você faz isso? Eu recriminando ele, né? E eu falei que ela engravidou. Ela engravidou, eu vou assumir. Nossa. Aí eu falei assim, porque o Antônio Paulo era mulato, né? Ele era moreninho, mulatinho, né? E o senhor é alemão. E ela nasceu mulatinho. Aí ele falou, eu vou assumir. Então, olha só, pessoal. Eu estou contando hoje com uma riqueza de detalhes que eu nunca contei em live nenhuma, para vocês terem uma ideia do que é a psicologia do ser humano. Porque no final tudo isso vai ter um desfecho, tá? E aí, o que acontece? O Antônio Paulo, então eu vou assumir. Sabe que ele estava trabalhando de cortador de cana, numa cooperativa de cana chamada Cooperval. É um serviço super pesado para poder alimentar a família. Eu estou trabalhando de cortador de cana, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, tá bom. Aí entreguei a bombinha, peguei as crianças, levei lá para o senhor ver, administrei, peguei o senhor, trouxe embora de volta para o Mandaguari e voltei para Pucarana de novo. Para você ver como que, às vezes, o pesquisador tem que investir. Às vezes, um pesquisador dá o sangue dele. E às vezes não é nada sério. Como nesse caso parecia, eu pensei, aquele bastão de cristal não era nada sério. Ele mentia que recebia contato, ele estava querendo era vender. Como que ele me rouba uma mulher casada? Aí entraram um monte de preconceitos em cima da história. Mas eu estou fazendo um resumo ainda. O fato é que anos depois, ela teve um filho, um bebê, que nasceu, tudo certinho, mas eles começaram a brigar, começaram a ter problemas conjugais, se separaram e o Antônio Paulo voltou para casa e entrou em depressão. Mas aí nós nos afastamos. Por conta de tudo isso, eu me afastei do Antônio Paulo. Ele perdeu a credibilidade zero comigo por conta disso. Olha como nós não podemos ter preconceito, hein? E o que aconteceu? Anos mais tarde, conversando com um amigo de Maringá, que é ufólogo, esse meu amigo disse, vamos reabrir o caso do Antônio Paulo? Eu falei, faz anos que eu não vejo o Antônio Paulo, vamos para lá? Eu falei, vamos. Pegamos o carro e fomos até Mandaguari. Quando lá chegamos, eu bati palmas novamente, a irmã dele saiu, e novamente, você não está sabendo? Eu falei, o que foi? Ele fugiu de novo, voltou com a mulher? Eu falei, não, pior que isso. Ele faleceu. Nossa. Como assim? Como ele faleceu? Ele é um cara saudável. Pois é, ele tinha hábito, todo domingo de madrugada, ele pegava a Bíblia, ia orar numa pedreira que tem aqui perto, que também é uma pedreira abandonada, que
inundou. E estava perfurando, quebrando, e ela inundou, virou uma represa. Hoje é um pesque pague chamado Lagoa Azul em Mandaguari. E o Antônio Paulo morreu. Eu falei, mas como morreu? Ele caiu na represa e, por volta das 10 da manhã, alguém viu um corpo flutuando na água. Foram ver, era ele. Fiquei muito triste, claro, e perguntei para ela, por acaso, você não viu uma varinha de cristal? Ah, o que era aquilo? Eu falei, olha, é uma longa história. Eu nem sei o que era, mas se você achar, você me entrega. Ela falou assim para mim, olha, Paulo, eu acho que ninguém nunca mais vai ver, porque ele saiu daqui com aquilo lá na mão. Tá? Eu acho que ele pôs no meio da Bíblia. Eu vi na mão dele pouco antes dele sair de madrugadinha. Tomou café e saiu. Então, eu acho que estava no meio da Bíblia dele. E a Bíblia foi para o fundo da represa. Eu falei, perdemos o cristal, né? Acabou a história, né? Acabou o finish. Bom, 3 anos mais tarde, você tem uma noção. Eu continuei pesquisando a história do seu Davi. Agora eu vou fazer uma pausa com o Antônio Paulo e vou voltar para o seu Davi. O seu Davi Ceni Bueno, aquele contatado que eu conheci, no mesmo dia que eu conheci o Antônio Paulo, veja bem, eu conheci Antônio Paulo da Silva e Davi Ceni Bueno no mesmo dia, na mesma palestra. Eles conversaram logo após. Eu fui visitar o seu Davi me falou que tinha tido uma experiência a bordo da nave do Comando Asta, e eles haviam pedido a ele que escrevesse um livro. E que eu falei, meus parabéns, seu Davi, então você vai escrever um livro das suas experiências? Ele falou assim, eu não, nós. Como assim, seu Davi? Nós. Se nós dois. Porque o Comando Aster pediu que você tenha uma informação que tem que constar no livro. Eu falei, mas eu não tenho informação nenhuma. Nenhuma informação. Mas, alguns dias antes, eu tinha ido num congresso de ufologia em Curitiba, promovido pelo saudoso Rafael Cury, em que ele promoveu um encontro com todos os contatados que ele pôde reunir. Chamado eles estiveram frente a frente com os extraterrestres e tinha vários contatados naquela sala. E no intervalo do café, apareceu um senhorzinho lá, eu até saí para fora e estava na porta. E eu fui eu que recepcionei esse senhor. E eu não era membro da comissão de organização, eu estava apenas assistindo o congresso, incógnito, no meu cantinho lá. Deu o intervalo do café, foi todo mundo tomar café, eu fui ali fora um pouquinho, encontrei um senhor que me disse o seguinte, moço, é aqui que está tendo, nesse hotel, está tendo congresso? Eu falei, é. Ele falou assim, quem que é o Rafael Cury? Eu falei, está vendo lá naquele café? Aquele senhor, por quê? Aí ele falou assim para mim, porque eu estou tendo contato com essa... Olha a história. Estou tendo contato com extraterrestres e eles me deram uma pedra. Eu falei, como assim? E você está aí com a pedra? Eu falei assim, estou. Eu falei, então eu vou te apresentar para o Rafael. Levei ele para o Rafael. Falei, Rafael, esse é Júlio César Murmel de Ponta Grossa. Ele alega ter um objeto extraterrestre. E ele quer dar uma palestra aqui. O Rafael falou, olha, desculpa, meu senhor, mas nós temos uma grade de conferencistas, estamos atrasados e eu não posso colocar o senhor para falar. Mas o senhor tem essa pedra? Eu falei, não está comigo. A pedra está guardada, mas eu trouxe fotos e filmagens. E o Rafael, ele era um repórter nato, ele era investigativo, além de ufólogo. Ele falou, escuta, vamos encerrar o café, pessoal, vamos entrar 15 minutos antes que esse senhor tem uma história para contar. O que ele fez? Ele arrumou 15 minutos para o Júlio César falar no intervalo do café. Foi onde o Júlio César apresentou filmagens de uma pedra, supostamente extraterrestre, que ele teria recebido numa abdução. Foi levado a bordo da nave com carro e tudo. Bom, tinha mais ou menos uns 50 ufólogos naquela sala. Quando eu saí de lá, eu pensei, nossa, amanhã todos estarão em Ponta Grossa. Até está, um deles está presente aqui nessa live, o professor Disseu Klemba. Ele está no chat. O professor Disseu entrou nessa história da pedra indiretamente, daqui a pouco vocês vão entender o que aconteceu. Então, na semana seguinte, eu fui para Ponta Grossa para entrevistar o Júlio César Murmel e tentar, quem sabe, num golpe de sorte, tirar uma foto da pedra. E quando eu cheguei na vidraçaria dele, deu o maior trabalho para achar essa vidraçaria, porque ele não deu endereço para ninguém. Ele só comentou que tinha uma vidraçaria. Eu fui que nem um detetive de vidraçaria em vidraçaria, até que me disseram, não, a vidraçaria do Júlio é a vidraçaria central, se não me engano. Aí eu fui lá e consegui falar com ele. Mas não pense que ele me recebeu. Ele tomou um café comigo e falou, olha, Paulo, eu estou te conhecendo agora, eu não posso mostrar a pedra para você, certo? Mas ela está guardada no banco, no cofre,
em alguma oportunidade, quando estiver aqui, eu te ligo, deixa seu telefone e você vem ver a pedra e tal. Mas contou a história, eu gravei a história de como foi a abdução dele, tudo certinho. E, finish. Quando eu cheguei no seu Davi, e o seu Davi falou do livro, eu pensei, a única coisa que eu sei de relevante, eu nem pensei no cristal, tá, Roberto? Eu pensei na pedra. O cristal vai voltar, viu, pessoal? Vai voltar. Ele tá contornando a história para chegar no cristal de novo. Inclusive, eu já vou entrar nele agora. Opa! Quando eu comecei a escrever um livro para o seu Davi, porque daí eu concordei, eu aceitei escrever o livro. Naves Cósmicas, Portal de Luz para uma Grande Missão, edição esgotada. Eu fiz alguns slides. Inclusive tem foto da pedra externa. É que eu ponho? Pode pôr enquanto você continua falando, para não ficar muito cansativo para o pessoal. Nós estamos com 1 hora quase de live já. Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu ia até Ibaiti, 200 quilômetros da minha casa. Isso aí custou um casamento, viu, pessoal? Todo final de semana, colocava a filmadora no tripé, e o seu Davi contava as histórias. Eu chegava em casa, colocava no videocassete, na época, videocassete, e digitava. O que acontece? Vamos para o livro primeiro. Então, em determinado momento, eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou colocar a história do Júlio César. Aí eu liguei para o Júlio César. A única coisa que eu posso contribuir com o seu Davi é contar a história da pedra alienígena ou extraterrestre. Porque depois vocês vão ver que o professor Jefferson de Souza trouxe uma classificação elucidativa para os pesquisadores. Porque nem todo extraterrestre, que todo extraterrestre, na verdade, é um alienígena, mas nem todo alienígena é extraterrestre. Isso eu vou explicar para vocês mais tarde. Essa é uma classificação do professor Jefferson. Então, eu peguei e pensei... Essa é a pedra. Essa é a pedra. Daqui a pouco nós vamos mostrar foto da pedra, foto do bastão. Vamos, inclusive, revelar alguns mistérios por detrás do cristal e da pedra. Então, na verdade, eu estive em minhas mãos com 2 objetos extraterrestres ao invés de um. Só que eu não sabia que o cristal era extraterrestre até então. Eu não tinha, pelo menos, a confirmação de que era. E quando eu comecei a escrever o livro, um belo dia eu tinha vindo visitar novamente a agência de Mandaguari, e eu estava indo embora, quando eu passei em frente à pedreira, onde o Antônio Paulo morreu, eu senti um calafrio. Parei o carro no acostamento, e o meu amigo estava lá, me perguntou, Nildemar Antônio Lopes, testemunha viva disso. Ele me disse, Paulinho, você está passando mal? O que aconteceu? Nil do céu, aqui morreu um amigo meu, afogado, e até hoje eu não desvendei a história dele. E o Nil, sabe aqueles católicos ferrenhos? O Nil me disse assim, Paulinho, é que a alma dele está necessitando de orações. Faça o seguinte, vai no cruzeiro, no cemitério, e queima um maço de vela para ele, porque a alma dele deve estar atormentada com alguma coisa. Nossa. Aí ele falou assim para mim, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente ir para Apucarana, vamos almoçar em Mandaguari, a gente vai até o cruzeiro e você queima essas velas. Falei, beleza, fazer melhor. Vamos na casa da irmã do Antônio Paulo, vou pegar o endereço, eu quero do túmulo dele, eu quero queimar uma vela no túmulo dele. Porque, cara, eu nem sei se a história dele era verdadeira ou não, mas eu abandonei o caso dele. E um dia ele tinha falado que ia passar a missão dele para mim, mas que missão é essa? Então, fomos até a casa da irmã dele para pegar o endereço do túmulo. Cara, quando eu cheguei, a irmã dele veio correndo. Achei o cristal, tá aqui, me deu a varinha. Mas como que a senhora achou? Ele não tinha levado dentro da Bíblia? Não, ele tinha guardado no quarto dele. Eu fui fazer uma limpeza e achei dentro dessa caixinha de caneta, Schaefer aqui, estava em cima de uma pedra de cristal. Por quê? Os extraterrestres conduziram ele até um cristal em forma de coração enorme, tamanho de uma mesa, que eu tenho até hoje, está na frente da minha casa, esse cristal. Uma hora eu posso até mandar foto. E estava em cima desse cristal, o bastão de cristal estava em cima dessa pedra de cristal em forma de coração. Cristal de quartzo, quase transparente. Pode pôr a foto do cristal? Pode. E ela me deu o bastão de cristal. Eu peguei ele em mãos. Daí, imagina a euforia, né? Nós nem almoçamos. Sabe o que nós fizemos? Pegamos o cristal e fomos direto para Apucarana, onde eu tinha um grande conhecido, um amigo, que era engenheiro eletrônico. Pode deixar a primeira foto do cristal em perspectiva na tela, até se for o caso. Isso mesmo, deixa ela aí um pouquinho. Observem que ele é esverdeado,
ele mudava um pouquinho de cor de acordo com a incidência de luz. E aí, olha aqui, por exemplo, deixa uma pausa parada aí um pouquinho. Por quê? Quando a luz incidia em cima dele, ele ficava totalmente transparente e você podia ver que dentro dele tinha filamentos. Eu cheguei a comprar um microscópio para poder filmar a parte interna do cristal. E quando eu fui no congresso de ufologia em Curitiba, entrou um ladrão na minha casa e revirou. Ele levou um videocassete, levou o meu microscópio e um cristal em forma de obelisco que eu deixava em cima de uma mesa. Eu até acho que estavam em busca do cristal do bastão, mas eu levei no bolso. Esse bastão não saía do meu bolso. Para onde eu ia, ele ia comigo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com o cristal, o meu amigo, que era engenheiro eletrônico, não conseguiu descobrir nada. Ele mediu impedância, ele colocou na água para ver densidade, ele fez tudo o teste que um cara físico poderia fazer, mas ele não pôde me dizer se era ou não um objeto extraterrestre. Aí vem a história que o professor Jefferson futuramente poderá esclarecer mais para vocês. É que a espiritualidade, na verdade, é uma altíssima ciência. E eu recebi a visita de uma colega. Eu estava, olha, um sábado, eu fui visitar o Fábio, porque ele estava fazendo pesquisas do cristal para mim, mas eu não podia deixar o cristal com ele. Eu ia no laboratório dele, ele fazia os testes. Então, um sábado, eu fui para lá. E quem chega na casa dele? A Edmara Ossatiuk, que era uma amiga em comum. Só que eu não sabia que ele conhecia a Edmara. Ele tinha conhecido a esposa dele, que era amiga da Edmara, que ela era de Curitiba, e por coincidência, a Edmara era minha amiga também. Começamos a conversar e contamos a história. Contamos a história. E a Edmara falou, eu tenho uma ideia. Vamos fazer uma meditação com esse cristal. E foi aí que aconteceu a primeira experiência mística com o cristal, que eu vou contar para vocês agora. Quando nós começamos a meditar, a Edmara estava segurando o bastão do cristal e ela começou a tremer. Começou a vibrar o corpo dela. E nós estávamos todos em pé. Primeiro nós demos as mãos, fizemos um círculo, e ela ficou segurando o cristal. Depois nós nos sentamos com as pernas cruzadas em círculo no chão, e ela segurando o cristal. Ela começou a ter algumas experiências muito interessantes, sabe? Essa foto aí? Essa foto aí, exatamente. Olha, observe nessa foto do cristal, pessoal. Aí ele está na testa do contatado de Ercílio Baldini, que eu vou falar dele daqui a pouco. E ele conseguia pilotar o cristal. Depois que eu fui descobrir que uma pessoa devidamente treinada, ele era uma espécie de nave que envolvia o seu corpo astral e permitia deslocamentos em outras dimensões. Na verdade, você viajava com ele, não fisicamente, mas projeção dos corpos sutis. E nós começamos a pesquisar a partir dessa experiência com a Edmara. Aí tinha uma imobiliária onde eu pagava um aluguel, que a recepcionista já tinha me falado que ela era médium e ela era muito sensitiva. Um belo dia, eu fui pagar o aluguel e dei o cristal para ela segurar, mas assim, intuitivamente. No que ela segurou o cristal, ela levou um choque e derrubou o cristal em cima da mesa. Nossa, que perigo de quebrar. Exatamente. E quase quebrou. Imagina que quase quebrou. Foi tremendo. Foi tremendo. Aí, ela falou, Paulinho, que brincadeira sem graça. Eu levei um choque com isso aí, né? Aí eu falei para ela, mas não é uma brincadeira, é sério. Essa é ela? Não, ela vai aparecer, ela vai estar, é uma senhora que está com o cristal bem no meio, essa aí. Por quê? Depois dessa experiência, o que eu fiz? Eu marquei com ela, no mesmo dia, após as 18 horas, na casa do Nil, para que ela pudesse, já que ela levou choque, eu falei, peraí, em algumas pessoas, a energia do cristal é um pouco mais poderosa, porque com ela, né, não vou falar o nome dela agora, com ela eu senti um choque. Então, vamos testar. Aí nós fomos na casa do Nil, e ela colocou o cristal no meio da testa. Essa cena, olha, agora pare. Vou falar até mais devagar, porque é um dos momentos mais importantes da live, tá? Quando ela colocou o cristal na testa, amigo, ela saiu do corpo quase que imediatamente. Primeiro, o que eu fiz? Nós colocamos
o cristal em cima de uma mesa com uma toalha branca, colocamos a filmadora no tripé e pedimos para ela que segurasse o cristal. Como ela levava choque, ela demorou um pouquinho para conseguir segurar o cristal, como quem pega uma caneta Bic. Eu falei para ela, como eu sempre estudei meditação, yoga, etc., intuitivamente eu pedi para ela que colocasse o cristal no chakra do terceiro olho, no chakra frontal. Eu parti do mesmo princípio do Antônio Paulo, para ver se ele entrava em ressonância com a glândula pineal dela. E o que aconteceu? Imediatamente ela saiu do corpo, deu aquela suspirada profunda. O que foi? Estou fora do meu corpo. Estou fora da Terra. Como a Terra é linda. E a filmadora gravando. Eu tenho tudo isso gravado, estou com um vídeo aqui. E daí, ela foi levada para um planeta, Roberto, que depois eu pude conferir em uma conversa com o professor Jefferson também. Era um planeta que não tinha vida na superfície. Ele era totalmente desértico, mas tinha seres que mais pareciam lagartos. Naquela época, nós estamos falando de 1992, ninguém quase tinha ouvido falar de reptiliano, acho que nem o David Icke era conhecido ainda. E era um ser réptil. Ela falou, parece aquele cara do Querida Cheguei. Naquela época tinha um programa de televisão que tinha um senhor lá, que eu esqueci o nome do programa, mas ele falava, querida, cheguei. E era um lagartão. Era a família dinossauro. Família dinossauro, exatamente. Mas eu falei, então, ele pode ser perigoso, volta. Ela falou assim, não, ele está me transmitindo tanto amor, ele olha para mim com uma amorosidade, que eu não sinto perigo. Nesse mesmo instante, se aproxima dela um espectro. Ela falou, tem um ser espectral atrás de mim que é humano. Aí, esse ser que era humano, espectral, pediu para ela que não fosse com ele. Mas ela falou, Paulo, ele está falando para mim não ir com ele. Aí eu falei, então não vá. Mas ele tá me transmitindo tanto amor que eu quero ir. Eu falei, então siga seu coração. Eu estava ali de âncora, mas eu não sabia nada. E ela foi, e foi descrevendo como foi que eles entraram em uma cratera e desceram um elevador. E era um planeta que tinha vida intra. Tudo naquele planeta era dentro. Na superfície era tudo deserto. E dentro do planeta, ele levou essa pessoa até um laboratório. E no laboratório, dentro de um tubo enorme, tinham seres humanos como se fossem conserva. Ela me descreveu, ela levou um susto. E daí ele falou, não se assuste, não se preocupe, nós não lhe faremos mal. Esses são seres humanos que não deram certo. E eu não sabia o que estava acontecendo, se era a projeção da mente dela, se era uma experiência real. Eu deixei rolar. Daí ela entrou no laboratório e sentou. Aí falou assim, você pode ampliar os seus poderes. Eu vou te ajudar. Deu para ela uma pedra escura. Quando ela segurou a pedra na mão, a pedra pulou para a boca do estômago dela e entrou dentro do corpo dela. E ela recebeu um implante no corpo astral. Mas, gente, eu não sabia de nada, estava inocente na história. Daí ela falou assim, Paulinho, estou com medo, estou com medo. Aí ele falou assim, ele mandou uma mensagem para os seres aqui da Terra. Ele falou assim, cada luz que vocês verem no céu pode ser um de nós. Não nos ataquem, viemos em paz, se não formos atacados. Mais ou menos isso. Mas eu tenho a mensagem ao pé da letra, porque foi tudo filmado. Então, quando ela voltou, ela chorou muito. Ele falou para ela, antes dela sair, antes dele mandar ela de volta, ele disse o seguinte, se você quiser que eu retire o implante, basta me chamar à noite, mentalizar que eu venho e retiro o implante. Ele não vai ser colocado à força. Depois, o professor Jefferson de Souza, muito agora, recentemente, menos de um ano, me explicou que tem duas facções, na verdade tem três. Você tem os reptilianos, você tem os reptoides e tem os saurianos. Então, nós não podemos generalizar em nada, não podemos radicalizar em nada no universo, tá? Mesmo a história dos Greys, depois eu vou contar para vocês que os Greys, o Jagara Collective, tem duas facções, os rebeldes e os caóticos. Então, quando ela voltou, ela chorou bastante. Eu falei, olha, você sabe, foi uma experiência nova para mim, eu nem sabia que o cristal podia fazer isso. Então faz o seguinte, à noite você pede para ele tirar, se você tiver com medo. E ela foi embora. No outro dia eu liguei para ela na imobiliária e falei, Paulinho, eu fiquei com muito medo, eu pedi para ele tirar, ele veio no meu sonho, tirou no sonho o implante. Falei, então tá bom. Mas eu não me conformei. Eu peguei o cristal e fui até Borrasópolis, onde tem o Gercílio Baldini, que é aquele senhor que você viu com o cristal na testa, que ele parece até que está aceso. O Gercílio estava tendo contato com seres de Sírios. E eu trouxe até umas fotos, espero que dê tempo, onde nós vamos poder ver a geometria sagrada dos sirianos.
o Posso Gercílio... pôr? Pode Posso pôr. pôr? Pode pôr. Enquanto eu falo, você Isso. vai colocando. Depois a gente faz uma repassada nos slides aí para o pessoal. Pode entrar com aqueles desenhos em cartolina. O Gercílio entrava em transe, acordava no meio da noite e começava a fazer desenhos geométricos. Agora, note-se que o Gercílio, ele é um cara semi-analfabeto. Ele mal sabia ler e escrever, para falar a verdade para vocês. Ele escrevia muito, ele começou a escrever mensagens dos seres e cílios, ele enchia caderno universitário, mas ele mal sabia escrever. Era uma coisa incrível como ele fazia. Esse senhor aí, ó. O Paulo com cabelo. Nessa época, veja bem, nessa época ele ainda tinha cabelo. Esse é o Gercílio Baldini. Foi o cara que pilotou melhor o cristal. Então... Artista. Ele era um artista. Eu acho que os sirianos pegavam um pouquinho na mão dele, sabe? Baixavam o download lá e ele começava. Pode ir passando outros desenhos para o pessoal poder ver a geometria que ele fazia. Então, só para vocês terem uma ideia, em uma das experiências, do primeiro dia que eu cheguei com o cristal, o Gercílio colocou o cristal no joelho direito dele, onde tinha um implante. Porque eu falei da experiência, falei, Gercílio, coloca esse cristal na sua testa. Que eu quero ver se, eu pensei, quero ver se vai acontecer com o Gercílio o mesmo que aconteceu com aquela senhora. E o Gercílio, antes de colocar na testa, ele falou, eu tenho uma pelotinha aqui no meu joelho, porque eles colocaram um implante nele. Olha, pessoal, uma das geometrias do Gercílio. Você vai trocando, deixa um tempinho e troca, para a gente tentar coordenar, sincronizar o tempo. Enquanto eles vêm, eu falo. O Gercílio pegou e colocou no joelho. E, imediatamente, Gercílio Baldini saiu do corpo. E foi transportado, não para outro planeta, mas aqui na Terra mesmo, numa área em alto mar, onde um navio estava perdendo petróleo, derramando petróleo, e tinha uma mancha de petróleo enorme no mar. E, em cima do navio, atrás das nuvens, tinha uma nave extraterrestre fazendo um trabalho de limpeza do mar para salvar algumas espécies. E o Gercílio falou, olha, eu estou aqui, tem um navio derramando petróleo. Eu falei para o Gercílio, tenta ver de que país que é esse navio, porque esse acidente provavelmente vai ser relatado em algum noticiário e eu vou poder validar a experiência. Imagina, ele está viajando com cristal, ele fala que tem um navio afundando da Noruega, e amanhã sai no Jornal Nacional que um navio na Noruega teve um vazamento de petróleo, pronto, eu validei a experiência cientificamente, pelo menos para mim. Mas, quando o Gercílio contornou o navio para tentar descobrir que lugar que ele estava, em astral, né, ele estava fora do corpo, ele foi sugado a bordo da nave. E daí, pela primeira vez, nós ficamos, abre aspas, online com aqueles extraterrestres. Ligação direta. E eles explicaram que era uma nave laboratório, e eles tinham uma espécie de estufa, com várias espécies dentro daquela nave, e eles estavam ali para minimizar o impacto ecológico do acidente. Então, veja bem, muitas vezes os nossos guardiões cósmicos evitam acidentes e nós não estamos nem sabendo como acontece nos vulcões. Se você observar, toda vez que um vulcão entra em erupção, você vai ver que tem uma nave que é filmada lá perto. Tem toda uma história por trás disso, que eu não vou entrar agora. Bom, essa foi a primeira experiência com o Gercílio. A partir daí, eu vou fazer um parênteses para contar algo incrível para vocês agora do cristal. Pode ir passando a geometria. Em certa ocasião, o Gercílio foi levado até a floresta amazônica. E na floresta amazônica tinha um laboratório norte-americano, uma área com a bandeira dos Estados Unidos da Amazônia brasileira, que nem sei se alguém sabe disso. Imagine você que eu falei para o Gercílio, eu ficava de âncora. Eu falei, Gercílio, entra nessa base americana aí, você está em astral, eles não vão te ver. Tenta descobrir o que esses americanos estão fazendo aí na Amazônia. Pessoal, isso era 92, 93, tá? O Gercílio foi. Imagina você. Não, desculpa. Aí já em 2002, já tinha passado 10 anos. Eu já tinha recuperado o cristal, o Antônio Paulo já tinha morrido. É que às vezes eu me perco um pouquinho na cronologia. Aí já era 2000 e tanto, 2002, 2003. Quando o Gercílio entrou na base americana, a única coisa que ele conseguiu perceber é que eles estavam bombeando água das nascentes e armazenando água. A única coisa que ele falou. Mas eu falei, água? Como assim, né? Para que alguém ia roubar água, né? Aí eu coloco uma reticências, porque eles conseguiram, pessoal, pasmem, eles conseguiram detectar
que Gercílio Baldini estava dentro do laboratório deles, desdobrado em astral. E quase conseguiram prendê-lo. Só não prenderam porque ele foi ajudado por uma nave extraterrestre que puxou ele para um nível acima, senão ele teria sido pego lá. Então, só para contar uma das experiências do cristal. Então, Gercílio Baldini tinha contato com seres de Sírios, fez essa geometria, e eu coloquei isso porque só a história do Gercílio é uma live inteira de mais de 1 hora, para explicar um pouquinho da história desses símbolos aí. Vamos voltar para o cristal agora, se você puder, enquanto eu continuo falando, porque eu estou fechando a história do cristal já. Tá. Nós descobrimos que o cristal, eu vou usar um termo que não é correto, ele abria portais. Na verdade, ele não abria portais, mas ele colocava você num portal, no vortex. E você entrava nesse vortex e você viajava para onde você quisesse. Então, nós criamos um grupo de meditação e fizemos muitas pesquisas com o cristal. Porque, além do Gercílio, teve um outro rapaz chamado Marcelo, que vocês vão ver, eu tenho uma filmagem dele viajando com o cristal aí, que também conseguia segurar a energia, viajando com o cristal. Nós fomos até as cidades intraterrestres, até Shambhala, para vocês terem uma noção, nós pudemos visitar com o cristal. E tudo que nós fizemos, nós gravamos, nós documentamos. Eu tenho horas e horas de vídeo do que nós ouvimos, e que, pelo menos quem estava viajando com o cristal transmitia para nós, e a gente gravava. Essa é a Solange, eu falei, com o cristal na testa. E tem o Gercílio com o cristal na testa também. Bom, agora, eu resolvi, quando eu estava terminando de editar o livro, tem a foto do livro aí também, quando eu estava terminando de editar, eu resolvi incluir Além da Pedra, porque o Júlio César Murmel, na época, me autorizou. Ele falou, Paulo, pode colocar no livro do seu Davi 1 ou 2 capítulos contando a história da pedra. Não vou te contar tudo, porque tem algumas coisas que eu quero escrever um livro chamado A Grande Mensagem a respeito da pedra extraterrestre. Então, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei a pedra extraterrestre e coloquei um capítulo bem curtinho do cristal. Essa era a minha contribuição para o livro. Só que eu não sabia que o comando extraterrestre havia pedido para mim participar do livro, para colocar essas 2 informações, porque o livro cumpriria uma missão. Olha, Roberto, é como se eles viajassem pelo espaço-tempo, eles soubessem o que ia acontecer, mas eles não podem interferir diretamente. Então, eles criam... Esse é o livro? Esse é o livro. Em cima, à esquerda, foto do seu Davi. No meio, foto da pedra extraterrestre. E no rodapé, o bastão de cristal. E no meio, o símbolo dos Humitas. O seu Davi também teve contato com seres do planeta Humo. E o professor Jefferson também teve a oportunidade de pesquisar na Espanha. Que é uma outra história que a gente pode futuramente estar falando. Tudo está interligado. Veja bem. Olha que interessante. O seu Davi Ciani Bueno, como ele era na época. E olha que interessante. Graças ao livro que nós podemos salvar a pedra. Por quê? Aí vem a cantora Elba Ramalho. A cantora Elba Ramalho foi até Ponta Grossa para um show na feira agropecuária de Ponta Grossa. E quando lá chegou, foi entrevistada pela rádio de Ponta Grossa. E o radialista sabia que a Elba gostava muito de ufologia. Essa é a foto, pode deixar parado aí um pouquinho. Pode até ampliar, se você puder, como você ampliou no desenho da... Você ampliou agora há pouco do livro, se você puder ampliar a foto, legal. O que acontece? Aí, nós vemos a cantora Barramalho, o Júlio César Murmel, o primeiro da direita para a esquerda, do meio de Campinas, a Fraele, que era uma paranormal do Santuário da Luz, seu Davi Ciani Bueno, a mãe da Fraele, e uma amiga nossa de Baiti que foi conosco nesse dia. Eu estou aqui agachado ao lado da Elba, né? Tem outras fotos. Cabelo, né? Com cabelo. Com observação, com cabelo. Quando a Elba chegou para a entrevista, o radialista comentou, aqui em Ponta Grossa tem um radialista, porque o Júlio César, além de ser proprietário de uma vidraçaria, ele também fazia o programa Hora da Ave Maria. Então, foi aí que ele conheceu o radialista, tinha contado a história da pedra do radialista, que interferiu, né, que ligou a Elba ao Júlio César. Então, a Elba marcou um encontro com o Júlio César no hotel, o Júlio César foi no hotel, contou a história da pedra, da abdução dele, como foi levado a bordo da nave, com o carro e tudo.
teve um contato com seres tipo nórdicos, que usavam túnicas brancas, deram uma mensagem para ele e deixaram a pedra como comprovação do contato. Então, essa pedra tem uma história incrível a respeito dela, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E devolveram o Júlio César com o carro e tudo dentro do quintal dele. Quando ele entrou em casa, de novo a esposa. Quando ele bateu na porta, que a esposa abriu e falou: Júlio, onde você estava até essa hora? Eram 2 horas da manhã. O Júlio tinha saído da vidraçaria 18h15, 18h30. E ele não se lembrava de forma alguma, né, o que aconteceu nesse intervalo. Ele estava ainda meio em transe. E ele só sabe que quando ele viu, o carro estava no quintal e ele bateu na porta. Em cima da casa tinha uma nave. E a nave foi embora. E a esposa dele viu, mas não acreditou. Ela só queria saber onde ele estava até aquela hora. Ele não sabia. No outro dia, ele foi olhar no carro. No banco do carona tinha uma pedra. E ele não sabia a procedência da pedra. E a pedra exalava um perfume maravilhoso. Ele pegou essa pedra, foi até a pia, disse que deu uma intenção, pegou uma escovinha e começou a esfregar para ver se saiu o perfume. Quanto mais ele esfregava, mais cheiroso ficava. Ele pegou e guardou a pedra em casa, só que a partir daquele dia, o clima conjugal ficou meio exaltado, a mulher ficou brava com ele, achando que ele tinha um amante, alguma coisa. E também ele conta que ele mudou o comportamento. O Júlio César se tornou uma pessoa mais séria, mais religioso. Ele alterou totalmente o comportamento. A esposa, muito preocupada, foi até a igreja e falou para o padre. Eu tenho o nome do padre, tudo. Eu tenho toda essa história documentada. E o padre falou para ela: poxa, traga o Júlio aqui, vamos salvar esse matrimônio, pede para ele vir se confessar e tal. E o Júlio foi. Quando o Júlio César chegou na igreja, e ele contou que ele estava saindo da vidraçaria, no caminho, no bairro do Varandas, que fica entre a vidraçaria e a casa dele, um raio de luz desceu sobre o carro e ele perdeu a consciência. E ele não se lembrava de mais nada. O padre, muito inteligente, percebeu que aí tinha algo muito estranho e convidou o seu Júlio para ir até um Frei Nicolau, que fazia regressões hipnóticas. Os dois foram até o Frei Nicolau e a regressão foi até as 3 da manhã. E puderam constatar que naquele lapso de tempo, seu Júlio tinha tido uma experiência com extraterrestres e que a pedra era um objeto extraterrestre que eles haviam deixado com ele como comprovação do contato, mas que ela tinha uma missão especial. A partir daí, o padre nomeou seu Júlio César ministro da comunhão e da Eucaristia, deu um cargo para ele na igreja. É uma história muito interessante. E o seu Júlio César, e a outra coisa, o hipnólogo deu um comando para que quando o senhor Júlio voltasse, não se recordasse de nada. O senhor Júlio voltou e não lembrava de nada. Mas ele tinha um vazio muito grande dentro dele e ele procurou uma enciclopédia de pedras preciosas, de pedras, de rochas, de minerais. Ele estava tentando, pelas fotografias, classificar que tipo de pedra era aquela que, a essas alturas do campeonato, já estava guardado dentro da igreja, no cofre da igreja, e o padre estava fazendo negociações para enviar para Roma. Então, quando o seu Júlio começou a folhear o livro, desbloquearam as memórias e ele instantaneamente acessou todas as informações do contato. Abriu uma pausa para falar um pouquinho dessa foto. Nessa foto está o seu Júlio César Murbel, do lado esquerdo da Elba, né, lado direito. Não, nessa foto que estava agora, que você tirou. Aí, estava o seu Júlio César do lado esquerdo e o seu Davi do lado direito. Tem um altar atrás e eu trouxe cenas inéditas desse dia, porque na época, eu acabei comprando a minha filmadora, né? Eu tinha uma filmadora portátil e eu documentava tudo. Nesse dia, eu gravei toda a reunião e filmei a hora que a santa começou a chorar. Então, tem todas cenas aí que eu fiz um pequeno videozinho, se der a gente passa no final. Um videozinho de poucos minutos aí. Bom, resumindo a história, a Elba saiu da reunião com o seu Júlio e falou assim: seu Júlio, o senhor poderia me mostrar essa pedra? Eu gostaria muito de ver essa pedra. E o seu Júlio falou: claro, depois do show, você pode ir na minha casa. Então, ela marcou um código com ele, quando ela cantou a última música, ela desceu por detrás do palco, o seu Júlio encontrou a Elba, eles pegaram 2 seguranças e foram até a casa do seu Júlio. E lá
finalmente a Elba esteve com a pedra nas mãos. Essa pedra, você... aí sou eu já perdendo o cabelo, viu? Então, o que acontece? Quando a Elba, ele conta toda a história detalhada, a Elba segurando a pedra, ela pergunta, mas, seu Júlio, o senhor tem um objeto extraterrestre, o mundo tem que saber. Nós temos que analisar essa pedra. Eu já fui na Universidade de Ponta Grossa, Departamento de Geologia, já fizeram uma análise. Foi aí que entra o professor Disseu Klemba, que está nessa live. Ele trabalhava no laboratório, técnico do laboratório, onde eles fizeram a análise dessa pedra, a primeira, porque depois outras análises foram feitas, no Instituto Brasileiro de Geologia, enfim, tem vários laudos da pedra. Mas o fato é que a Elba pergunta assim para ele, mas, seu Júlio, o senhor nunca divulgou? Olha, eu fui num congresso de ufologia, aquele que eu estava, e fiz uma matéria na televisão. Só que na televisão, para não queimar a minha imagem, nem ter problema com a igreja, eu falei que tinha achado essa pedra no Rio de Bagi. Eu só queria mostrar essa pedra. Então ficou uma informação desencontrada, porque ele saiu em um programa mostrando essa pedra. É uma pedra muito curiosa. Depois vocês vão ver fotos dela, eu vou analisar para vocês, vou develar, vou desvendar alguns mistérios dessa pedra aqui ao vivo na live para vocês. O fato é que a Elba pegou e falou, então... Mas ele falou assim, não, Elba, mas tem um amigo meu do norte do Paraná, Paulo César de Oliveira, que lançou um livro contando a história da pedra. Posso ver? O senhor tem um exemplar? Foi aí que um exemplar do meu livro foi parar nas mãos da Elba. E a Elba, por sua vez, voltou para o Rio de Janeiro e leu um livro rapidinho e pediu para um amigo dela, que ele era especialista em transcomunicação, que era o pesquisador e ufólogo Esdras Martins, que entrasse em contato comigo e agendasse uma reunião no Santuário da Luz com a Elba, no dia de finados. E o Esdras Martins agendou a reunião. Quando ele me ligou, eu levei um susto. Eu estava no banco, ele falou, Paulo, seguinte, aqui é o Esdras Martins, eu sou ufólogo, não sei se você me conhece, já ouviu falar de mim, mas eu queria agendar uma reunião com você. Por quê? Não, para tratar do seu livro, a cantora Elba Ramalho leu o seu livro, quer conhecer você, quer conhecer o seu Davi pessoalmente, e para você trazer o Júlio César também. Eu falei, peraí, como que a Elba leu meu livro? Se eu fiz uma divulgação muito humilde aqui só no Paraná, né? Aí ele falou, não, ela esteve na casa do Júlio, o Júlio deu um exemplar para ela. Eu falei, olha como que o universo trabalhou, veja bem. É pena que é muita informação, eu estou tendo que correr, senão vai ficar muito tarde, até quase 11 horas. Eu vou ter que fechar um pouco agora. Mas olha como o universo trabalha. Criou uma circunstância para que a Elba entrasse pelo meio, para que interceptasse, para que essa pedra não fosse mandada para fora do Brasil. E o veículo para isso foi o livro. E foi os seres que pediram para o seu Davi fazer o livro. É como se tivesse uma trama, eles soubessem o que ia acontecer, eles não podem interferir diretamente, mas eles criam circunstâncias para você poder fazer as coisas acontecerem. Entende? Então, o caso da pedra é que, em determinado momento, a cantora Elba Ramalho passou a ser guardiã dessa pedra. Ela está num lugar muito bem guardado, claro, mas aquela foto que vocês viram no sofá, a Elba passando a pedra para mim, foi quando eu fui dar uma palestra no Congresso Internacional de Ufologia. Eu contei essa história do Júlio César com detalhes, fatos, fotos, slides, né? Vocês estão vendo aí fotos dessa curiosa pedra. Olha, coloca ela, tem um formato da pedra que ela parece o mapa do Paraná. Conforme você deixa ela em pezinho, ela parece o mapa do Paraná. Conforme, essa é a foto da Elba quando ela passou a pedra para mim apresentar no Congresso. Incrível que eu fui visitá-la para pedir autorização para citar o nome dela e para contar a história da pedra no Congresso. Quem foi comigo? Rafael Cury. Ele até patrocinou a viagem, porque ele falou, olha, eu quero conversar com a Elba para ela participar de um evento que eu vou fazer. Posso ir com você? Eu falei, claro. Então fomos eu, ele e um cineasta de Apucarana, o Semi Salomão. Quando nós chegamos na casa da Elba, e ela falou assim, Paulinho, vou fazer melhor. Não só autorizo você contar a história da pedra, como eu vou te emprestar a pedra para você fazer pesquisas. Foi exatamente essa foto que está parada aí nesse momento, quando ela estava me entregando a pedra. Quem bateu essa foto foi o Rafael Cury, no momento em que a Elba me entregou a pedra que eu ia usar num congresso promovido por ele, entre tantos palestristas, inclusive estava o Sisto Paz Wells e tantos outros. Mas eu peguei a pedra, fui para Curitiba, dei a palestra, e depois, um ano depois,
eu devolvi a pedra para Elba. E dentro desse 1 ano, nós descobrimos algumas coisas. Agora, tem uma descoberta aí que foi do senhor Dirceu, que ele, como ele é professor de geografia também, ele pôde perceber que em determinada posição que você coloca a pedra, ela fica idêntica à cidade de Ponta Grossa. Então, você tem o mapa da cidade onde ela foi entregue, você tem o mapa do estado do Paraná, e aí, ela está paradinha em pé, você tem aí o mapa da América do Sul. Aqui o mapa do Paraná. E até os relevos, sabe? Então, é algo muito interessante. E depois o mapa da América do Sul tem alguns códigos dentro dela, alguns desenhos. Você tem o H dos Unitas, você tem até uma simbologia de fractais, né? Porque tudo é fractal. América do Sul, você tem a América do Sul, você tem o Brasil, você tem o mapa do Paraná, e você tem, inclusive, indicações das entradas para cidades subterrâneas. E claro que a gente não vai dar as coordenadas, mas ela tem. E tem fractais, ela tem tetraedros, octaedros, pirâmides. É uma pedra fantástica. A história é incrível. Está guardada no Brasil. E a missão do livro, na verdade, por isso que o livro chamou-se Portal de Luz para uma Grande Missão. A missão do livro foi salvar a pedra, resumindo a história. E eu vou falar do cristal agora. Vou encerrar a história do cristal para vocês, dizendo que não está mais comigo. Os seres buscaram o cristal. Na verdade, eu estava até num passeio de moto, andando de moto com o cristal. Eu tinha vindo da aula de yoga em Maringá de moto, era um dia de verão, domingo de manhã, estava bem calor, eu vim de moto. No retorno, já no final da tarde, porque eu fui almoçar na casa dos amigos, acabei passando o dia todo em Maringá. E esse é o bastão de cristal. No retorno, a minha moto falhou, eu parei para mudar o registro da gasolina, achando que pudesse ser combustível. Quando eu olhei para o céu, uma nave cilíndrica gigantesca estava em cima de mim. Ela riscou o céu e foi no sentido de Mandaguari. A moto pegou. Eu dei a partida e me dirigi para casa. Mas quando eu estava chegando em Mandaguari, novamente a moto falhou. Eu consegui fazer a moto pegar, enchi o tanque achando que pudesse ser sujeira, combustível adulterado. Andei mais um pouco. Sabe aonde que a moto falhou pela terceira vez, Roberto? Eu sei. Eu te contei, né, ontem. Exatamente em frente à pedreira onde o Antônio Paulo morreu afogado. Então, observem, quando você está lidando com esses assuntos, você tem que prestar atenção nos detalhes. Só que na hora a ficha não caiu para mim. Por exemplo, o que está acontecendo agora? Eu estou aqui contando uma história de mais de 20 anos atrás para vocês, que está alinhavando 2 objetos extraterrestres, mas em breve vocês vão saber que existe um terceiro. O professor Jefferson está ouvindo essa palestra, ele tem uma ligação muito forte com tudo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nada acontece por acaso, tudo está interligado. E nesse dia, quando o meu carro, a minha moto pifou em frente à pedreira, do outro lado da rua, tinha um senhor com um Corsa vermelho, pisca-alerta ligado. E ele gritou para mim, o que aconteceu aí, tudo bem? Eu falei, olha, minha moto morreu, não quer pegar e tal. Foi interessante. O meu carro está falhando pela terceira vez. Eu saí de Caloré, ele falhou em Jandaia e falhou aqui. Sabe de onde que ele tinha saído? De Caloré. Lembra que Caloré foi a cidade que o Antônio Paulo foi morar? Então, quando ele falou assim para mim, eu saí de Caloré, depois ele falhou em Jandaia, depois falhou aqui na Pedreira. Da mesma forma, a minha moto falhou em Marialva, falhou em Mandaguari e falhou em frente à Pedreira. Então, eles quiseram me dar um sinal, só que um sinal esse que eu não soube interpretar na ocasião. Eu montei na moto, ele me ofereceu se eu queria aproveitar o mesmo guincho que ele, porque ele já tinha ligado no pedágio e solicitado um guincho. Eu falei, se a moto pegar de novo, eu vou indo embora, mesmo que seja com ela falhando, porque eu estou muito longe de casa. É melhor que ela quebre mais perto para eles poderem me levar. E o fato é que eles vieram, eu fui embora, cheguei em casa, quando eu fui abrir o portão de casa, que eu fui abrir a minha pochete para tirar a chave do portão, a pochete estava aberta, a minha carteira estava no lugar, mas o estojo com o bastão de cristal não estava mais. Eu fiquei muito triste, entrei em casa para pegar o carro e voltar procurando e desmaiei. E acordei no outro dia com uma sensação muito grande de perda, de tristeza.
Então, o cristal não está mais comigo. Entretanto, nós ficamos com muitas cenas, muitas imagens de pessoas viajando com ele, muitas fotos. O que nós mostramos aí para vocês foram 3 ou 4 fotos do Gercílio, que conseguia desdobrar-se com o cristal, da Solange, que eu já falei o nome dela, né? E no vídeo, se a gente tiver um tempinho, vou mostrar o vídeo para vocês. Eu acho que o pessoal não quer o vídeo, viu, Paulo? Como? Acho que o pessoal não quer o vídeo. Então tá bom, vamos continuar? Não, tô brincando, o pessoal quer sim. Então tá bom. Porque daí eu ia abrir um... Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um intervalozinho para perguntas e respostas e a gente encerra com o vídeo. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta aí pro professor? Bom, uma que já foi perguntada, que você já falou, foi se o bastão de cristal ainda existe. Olha o outro lá, quero o vídeo sim, meu. É legal do vídeo, porque ali eu fiz um popurrí de imagens. Eu peguei vários cassetes que eu tenho, fitas VHF, e digitalizei todas elas, e gravei pequenos pedacinhos, porque eu tenho muitas horas de vídeo. Pessoal, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui nessa live, eu posso provar. Eu tenho filmado. E a pedra? Estão perguntando. Que fim deu a pedra? A pedra está muito bem guardada. É claro que eu não posso dizer onde, mas está muito bem guardada. A pedra ainda está no Brasil. Porque senão eu coloco em risco, né, até a própria pedra. Mas, se eu conseguir fazer um contato com a pessoa, quem sabe a gente pode colocar ela à disposição. Porque, na verdade, ela está desativada. Ela ainda, agora, recentemente, que nós descobrimos que ela pode ser ativada através de frequências vibratórias. Então, aí ela vai começar a cumprir a missão dela. O Peterson está perguntando se ainda tem contato com estes seres. Olha, é ótimo esse momento de perguntas e respostas, porque eu tive que contar muitas histórias, eu teria que fazer uma live sobre cada assunto dentro de uma cronologia. E às vezes eu começo a contar uma coisa e pulo para outra, porque é muita informação. Então essas perguntas vão esclarecer muito. Na verdade, eu não tenho contato direto. Engraçado que eu não tenho contato diretamente com seres, não de forma consciente. Porque veja bem, o cristal ficou em meu poder por 7 anos, a pedra ficou por 1 ano. Eu estou em contato com fatos ligados e contatados, mas eu, pessoalmente, não estou tendo contato com esses seres, não diretamente. Tá? Então, mais alguma pergunta? Senão nós vamos para o vídeo. Depois, vou deixar o vídeo com o som normal rolar. Depois, a gente coloca o vídeo sem som e eu vou comentar cada cena dele. Aí você dá uma pausa e eu falo. Você dá uma pausa e eu falo. Vamos lá. Tem uma pergunta aí. Qual é a missão da pedra? Para ser honesto e sincero, eu não sei. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Existe um grande pesquisador chamado Nicholas Roerich, que fundou um movimento chamado Agni Yoga, que fez uma viagem para a Ásia e, no caminho para Shambhala, ele estava em busca de Shambhala. Ele foi abduzido por seres de Sírios. E os seres de Sírios deram para Nicholas Roerich uma pedra. Essa pedra, que ficou conhecida como cristal Chintamani, está registrada nos anais da história. Foi a pedra fundamental para a criação da ONU. Mas na época não era a ONU, era a Liga das Nações Unidas. Então, Nicholas Roerich criou um movimento cultural para a preservação dos museus, porque eles tinham que salvar muitas obras de arte que estavam no Museu do Iraque, inclusive, dos Anunnaki, inclusive. Então, Nicholas Roerich criou todo um movimento e a pedra que ele recebeu, o cristal Chintamani, tinha essa missão. Era para servir de energia e pedra fundamental para a criação da Liga das Nações Unidas. É isso que eu posso dizer para vocês. Você quer passar os vídeos aí, ô Paulo? Vamos para o vídeo. Sabe como faz aí? Ah, o vídeo eu mandei para você. Se você não tiver aí, eu tento achar por aqui. Você mandou aonde? No e-mail? Eu mandei no WhatsApp. Ah, então peraí. Porque eu não deixei ele no jeito aqui, vou ter que procurar também. Mandou no WhatsApp? É porque é um vídeo super curtinho, 2 minutos. Ah, eu achei. Achou? Tá, beleza. Eu achei. Eu vou pôr na tela para o pessoal. Perfeito. Só que você é bom na técnica.
E Peterson Cunha, essa pergunta que você fez aí, como os americanos conseguiram sentir a presença do seu amigo, depois a gente responde, mas eu vou responder, tá? Vocês estão vendo a tela aí? Eu não, ainda não. Agora sim. Eu vou dar play aqui, mas eu acho que o som não vai passar, mas você vai narrando aí. Sim, perfeito. Se o som aparecer, melhor. Combinado. Abertura, né? Essa Agnes Yoga é meu canal do YouTube, minha escola de yoga. A gente colocou uma aberturazinha com cassete aí só para. Dá uma pausa aí. Nós estamos com diferença de tempo. Deixa rolar. Aí, pode dar uma pausa aí agora. Você pode dar uma pausazinha no vídeo. Um pouco antes da fogueira. Pouco antes da fogueira? Aí. Perfeito. O que acontece? Esse é o Gercílio Baldini filmado durante a experiência da Amazônia, que eu tenho gravada. Então, você pode dar um play, que eu vou deixar rolar o vídeo inteiro. No final, um dos últimos vídeos é o da Solange. Pode dar um play. Aí, o cristal de origem extraterrestre. Aí, ó, pausa de novo, pausei aí. Ó, aí, perfeito. Veja bem, ele está olhando para o cristal e quando ele trouxer o cristal na testa, ele entra em transe. Observe, dá o play. Tá. Essa cena vai estar um pouquinho depois, deixa eu rolar. Aí a cantora Elba Ramalho em nossa reunião no Santuário da Luz. Tá? Aí o Gercílio, ele cansava de tanto ficar segurando o cristal, então ele colocou um pano. Aí, lembra que eu mencionei que nós tínhamos conseguido filmar o fenômeno do anjinho chorando? Aí... Então, aí vocês podem ver que começou a escorrer lágrimas do sangue. A gente estava lá, não pudemos, né? O seu Davi, ele era evangélico na época, ele chegou a erguer para ver se não tinha água atrás. A pedra, observem que ela está exatamente no formato. Essa imagem, olha, observem o olho desse rapaz. Então, tá, eu fico meio perdido. Pode dar uma pausa aqui. Aí, aqui. Observem que ele colocou a ponta do cristal no terceiro olho. E daqui a pouco você vai ver como que os movimentos irregulares do globo ocular dele. É assim que você sabe se alguém está tendo uma experiência. Porque o cérebro não sabe ler se é real. O globo ocular fica funcionando como se você estivesse enxergando mesmo. Olhem para o olho dele. Vai lá, play. Nós vamos dar um zoom aí. Observa. Vou voltar. Tá. Então, esse é um amigo chamado Joel Duarte. Era uma das pessoas que, quando colocava o cristal no terceiro olho, também tinha projeções. Então, nós temos, assim, várias pessoas, né? A grande maioria não conseguia segurar a energia, mas uma minoria conseguia. Eu, pessoalmente, tive algumas experiências com cristal, mas eu não conseguia segurar muito tempo, como o Gercílio, como o Marcelo, etc. É isso. É isso, mas eu ainda tem mais uma coisa. Sim. É o seguinte, pessoal. O professor Paulo, junto com o outro professor Jefferson, criou um grupo no WhatsApp fechado e exclusivo, tá? Só para pessoas interessadas em saber o que aconteceu com o professor Jefferson na área 51. Para quem não sabe, o professor Jefferson é amigo do professor Paulo e ele trabalhou na área 51. É isso, Paulo? Exatamente. O professor Jefferson trabalhou na área 51. Ele é contatado de paranormal desde os 7 anos de idade. E o que aconteceu com o professor Jefferson? Ele passou a entrar nos meios ufológicos, conheceu os maiores ufólogos do mundo, foi presidente da MUFON Network na Espanha,
E lá ele foi cooptado, foi convidado para trabalhar para o governo americano. É uma história que ele vai contar para vocês. Ele foi quase que forçado a trabalhar para eles. E nesse trabalho, ele foi levado até a base de Dulce, pôde constatar que existe toda uma cidade subterrânea, uma rede de túneis por debaixo dos Estados Unidos, e que ele tinha um crachá que dava informações privilegiadas para ele. Eu não sei, o professor Jefferson foi algo incrível, porque ele começou a vazar informações, escreveu um livro contando a história do que tinha acontecido com ele. E o governo americano descobriu e prendeu, criaram uma falsa acusação de obstrução de justiça e prenderam ele. Ele ficou 20 e tantos anos preso, pessoal. 20 e poucos anos preso. Só preso lá na Área 51. Exatamente. E o que ele passou... É o seguinte, quem quiser participar desse grupo vai ter uma live exclusiva fechada, não vai ser uma live aberta, tá? Vai ser uma live fechada, então a gente criou esse grupo e o link, como a Márcia já falou aqui, obrigado, viu, Márcia? Tá, a Márcia e a Dica TCI, a Jaqueline, tá na descrição desse vídeo, tá bom? Então tem um linkzinho lá, você clica e entra. Aí você aguarda que vai ser dito a data, tá? E vai ser feita uma live só para quem faz parte do grupo. Tá bom? Como o professor Jefferson foi torturado, ele sobreviveu por um milagre, porque ele teve ajuda, inclusive, dos extraterrestres. O caso dele é um milagre. Ele chegou a ficar paraplégico, tetraplégico, e se recuperou. É uma coisa inédita na ciência, nós temos até documentos que mostram isso. Mais do que isso, ele escreveu um livro chamado Blue Planet Project e mandou para um editor nos Estados Unidos, e esse editor, que ficou de dividir os direitos autorais com ele, não pagou um vintém para ele, não pagou um centavo para ele. E ele ficou preso, ele achou nunca mais ele sai da cadeia, né? O que aconteceu? Na troca do governo Trump, um dos diretores que assumiu o Departamento de Segurança, de Defesa lá, conhecia o professor Jefferson de tempos antigos, sabia que ele estava preso e conseguiu liberá-lo. E deportaram ele para o Brasil. Só que ele voltou para o Brasil doente e sem dinheiro para nada. Então, aí ele fez umas lives, nós acabamos nos conhecendo, e nós criamos um grupo para dar um apoio para ele, porque ele tem informações valiosíssimas que nunca antes foram divulgadas. São coisas incríveis. Ele tem mais de 8 livros prontos para sair, e não tem recurso nem para lançar os livros. Nós estamos tentando lançar o primeiro livro dele no Brasil, que é o Relatório Alfa, que já está quase pronto. São informações bombásticas, inclusive, da tecnologia do ser. Sabe? Legal, Paulo. Sim. Então, gente, quem quiser, o link está na descrição da live, tá bom? Perfeito. E eu gostaria de agradecer você, Paulo, pelo seu tempo, pela sua... Pelo tempo que você teve aqui conosco, tá? Gostei bastante da sua live, acho que o pessoal também gostou bastante, tem gente aí que está desde o começo, né? Sim, uma live demorada. E se puder, a gente começar a conversar mais e talvez até marcar mais lives, porque eu sei que você tem muito mais assuntos que só esse do cristal, né? Sabe por quê, Roberto? Eu gostaria muito, por exemplo, tem alguém que comentou, eu não vi nada especial no vídeo. É verdade, porque o vídeo está sem áudio. E o que nós fizemos? Eu só queria mostrar para vocês que eu tenho filmagens do cristal. O que eu estou falando não é só foto, eu tenho filmagens. Agora, se a gente fosse passar os filmes aqui para vocês, com áudio, tudo ia demorar muito. Quem sabe, numa outra ocasião, até alguém solicitou no chat, a gente pode até marcar uma live, eu vou soltar um vídeo de 15 minutos, por exemplo. Não dá para... Essa live de hoje, eu acho até que eu pequei um pouquinho, porque nós estamos com 1h40 de live. Perfeito, Paulo. Foi muito bom. Foi muito bom, Paulo. Não teve nada de errado. O que tinha que ser foi mostrado. Perfeito. Legal? Perfeito. É muita informação, pessoal. Mas nós temos tudo aí. Eu agradeço a atenção de todos vocês aí, tá? E até a próxima live. Boa noite, Paulo. Aguenta um pouco nos bastidores aí que eu já falo contigo. Combinado. Gente, muito obrigado pela live. A próxima live nós vamos ter agora na próxima quarta-feira. E continue acompanhando o canal e as redes sociais, que eu vou soltando o link, tá bom? E quem quiser fazer parte da minha lista de transmissão que eu tenho no WhatsApp,
Eu vou deixar o meu contato aqui agora. É só mandar um contato, só mandar uma mensagem para mim e eu coloco na lista de transmissão para vocês não perderem as próximas lives. Legal? Então fica o meu contato aí para você mandar um WhatsApp solicitando entrar na lista de transmissão para que eu te lembre das próximas lives. Legal? Professor Paulo, muito obrigado. Namastê. Gratidão a todos por chegarem até aqui. Amanhã vai ter a live do professor Jefferson, que a gente comentou agora, inclusive, no canal na canal Dê a Dica TCI Ufologia. Quem solicitar a entrada na minha lista de transmissão, eu mando o link desse canal também. Valeu, gente. Obrigado aí, um abraço para vocês todos. Até mais aí, até próxima quarta-feira. Namastê. Obrigado.